Boa noite e a paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos que nessa hora sentiram no coração de ouvir esta mensagem. Espero que ela venha falar aos vossos corações de maneira forte e gloriosa, como falou ao meu no dia que ela me foi revelada. Eu gostaria que aqueles que pudessem acompanhassem comigo uma leitura que se encontra no livro de Salmos 9, no versículo 16 e 17, que diz assim: O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Um assunto que eu gostaria de meditar juntamente com vocês aqui, neste momento, é sobre um assunto que muitas vezes tem sido banalizado, por ora esquecido, talvez esquecido de se falarem dele, porque muitos acreditam ser isso um conto de fábulas e não dão o real valor à existência deste lugar chamado inferno. Nós lemos aqui, amados, que os ímpios eles serão lançados neste lugar chamado inferno, juntamente com todas as nações ou todos os povos que se esquecem de Deus. Para que possamos primeiramente entender, é necessário que chegamos a uma conclusão, uma compreensão do que é o ímpio. O ímpio, amados, é aquele que comete a impiedade. Impiedade seria a aversão à piedade, ou o oposto da piedade, que é justamente piedade, o amor e zelo pelas coisas de Deus. Então, o ímpio é exatamente aquele que não tem nem amor e nem zelo pelas coisas relacionadas a Deus, a sua vontade, a sua lei, a sua santidade. De maneira que, amados, onde lemos aqui, diz que todos esse tipo de pessoas que tomaram a decisão de se lembrar de si mesmo, de sua vida, de lutarem pelo seu próprio eu e por suas vontades, e se esqueceram daquele que os fez, esses são chamados ímpios. E a promessa é que todos esses que se esquecem de Deus, todos os povos, todas as nações, serão lançados neste lugar chamado inferno. Esta é a grande diferença, amados, entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. O ímpio, ele é reconhecido principalmente, amados, pelo seu amor próprio. Se nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Lucas, o capítulo 12, a partir do versículo 15, encontraremos assim uma parábola com o próprio Senhor dissera para dois homens que o procurou, para ver se ele dividisse uma herança. E ele disse assim, e propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico vinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores. E aí recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem tu preparado,
e para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. É por isso, amados, que o próprio Senhor disse em Mateus 6:21, Ele nos aconselha para que ajuntemos tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, aonde esse tesouro não é destruído nem pela ferrugem e nem pelas traças, porque Ele exorta que o coração do homem está aonde está o seu tesouro. Aquilo que mais deseja o seu coração, aquilo que mais almeja, é ali que estará a sua vontade, a sua força. Então o Senhor nos aconselha em Mateus 6:21 para que ajuntemos tesouro lá no céu. Porque, amados, existe uma realidade que nos acompanha desde que nascemos. Esta realidade está com você e agora está aqui comigo. Está quando acordamos, quando dormimos, quando estamos almoçando, quando estamos jantando, quando estamos no trabalho, quando estamos estudando, quando estamos fazendo os afazeres de casa. Uma realidade nos acompanha. E a realidade chama-se eternidade. E esta foi exatamente o que o Senhor propõe nessa parábola de Lucas 12. Quando dizia para esse homem: hoje lhe pedirão a sua alma, o que tem tu reservado e para quem será? Sabendo e visto, amados, que a própria palavra diz em Hebreus 9:27, que após a morte segue-se o juízo. Sim, amados, é algo muito triste sabermos que ao partirmos dessa vida, nós não preparamos nada para o encontro real com Deus. Tal é a certeza da salvação, como tal é a certeza da condenação eterna. O lugar chamado inferno existe, amado. Existe, ele é real. E é o lugar onde é a máxima do livre-arbítrio. Porque em Mateus 25:41, o Senhor disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para o homem, não foi criado para o homem. O homem, tendo o livre-arbítrio, o direito de escolha, ele tem seguido a vontade da carne, a vontade de Satanás, dos demônios, o qual o fim deles é o inferno. Então o homem irá para o inferno com suas próprias pernas. O homem tem rejeitado o verdadeiro caminho, que é Jesus, a verdade e a vida, e tem ido para o inferno com passos largos. É um lugar que o próprio Senhor disse muitas vezes a existência. Em Mateus 25:46, diz que o justo para a vida eterna, o justo irá para a vida eterna, e o ímpio irá para o tormento eterno. Quem disse, amado, não foi Pedro, não foi João. Quem disse não foi a irmã Maria. Quem disse não foi o apóstolo Paulo. Mas quem disse que o justo irá para uma vida eterna e o ímpio para um tormento eterno, foi o autor e consumador de nossa fé. Foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, amado, levava tão sério este lugar chamado inferno, que em Mateus 5 ele disse: teu olho te escandaliza, é melhor arrancar de ti e jogar para longe. É melhor entrar na vida sem um olho, que todo o corpo ser lançado no fogo do inferno. Ele disse o mesmo exemplo: a mão e aos pés, se estes escandalizam, corte-o, lance para longe de ti, pois é melhor entrar na vida maneta, ou mesmo aleijado, do que ter o corpo inteiro jogado no inferno. Somente no Novo Testamento, 162 referências fala a respeito deste lugar. Dessas 162 referências, o próprio Jesus, em mais de 70, fala sobre o lugar chamado inferno. E aonde fica este lugar chamado inferno? Em Provérbios 15, no versículo 24, está escrito que o inferno é para baixo. Note bem, estes versículos já seriam mais do que suficiente para meditarmos, tremermos e entrarmos por um caminho de obediência e santidade. Aquele que com todo amor nos fez, amado, e soprou em nossas narinas um fôlego de vida.
aquele um qual toda a carne um dia terá que se encontrar face a face, onde toda obra será revelada, aquelas mais ocultas, para o grande juízo do nosso Deus. Amados, necessário vos é entrarmos por um caminho para aprendermos, saber como naquele dia será, nos encontrarmos com aquele que será o juiz dos vivos e dos mortos. Mas ainda que esses versículos não foram suficientes de trazer para você uma consciência, eu quero vos dizer que o próprio homem, o próprio ser humano, ele traz dentro de si a certeza de um lugar de uma condenação, ou desse lugar chamado inferno. Amados, se um homem atribulado em algum lugar, ele violenta uma criança, os moradores daquela região, ou mesmo daquela religião, ao pegarem esse homem, vão bater, vão espancá-lo, vão cortá-lo, vão matá-lo, porque o homem tem dentro de si uma lei moral que diz, do jeito que fez, é necessário pagar. E se o homem que é corrupto, autor de grandes injustiças, tem uma lei moral dentro de si, que dirá aquele que é perfeito, santo, fiel, justo, que nunca conheceu o pecado, será que ele não tem também um senso de justiça, ao qual trará para este mundo que tem cuspido na cruz do Senhor, ao qual tem rejeitado os ensinamentos, o qual novamente tem crucificado com suas obras, aquele que veio e morreu por mim e por você? Sim, amado, este lugar existe, e é um lugar muito triste, um lugar de dor. O Senhor disse aqui, no livro de Lucas 16, 19, uma parábola acerca de um rico e de um mendigo, que diz dessa maneira: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos os de lá passarem para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco não ainda que algum dos mortos ressuscitem. Existe, amado, uma discórdia, ou uma até certa polêmica, a saber se isto é ou não uma parábola. Porque sendo uma parábola, seria a primeira vez que o Senhor colocaria nela um nome próprio. E aqui o Senhor dá nome ao mendigo, Lázaro. Mas mesmo sendo ou não uma parábola, ou mesmo sendo, evidenciando uma parábola, ela traz verdades em real potência e significado para nossas vidas, do que é este lugar de tormento. E o que eu aprendo, amados, lendo esta parábola, primeiramente é que este lugar chamado inferno, ele é um lugar de clamor. Veja aqui em Lucas 16, 24, que o rico lá no seio, no Hades, ele disse assim: E clamando,
disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. O que eu aprendi, amados, é que no céu é um lugar de adoração. Na terra é um lugar de oração, porque aqui é o lugar de nos humilharmos. Porque a palavra diz que todo aquele que se humilhar, Deus os exaltará. Mas eu aprendi que o lugar de clamor, o maior clamor já existido em toda a história da humanidade e mesmo da eternidade, virá do inferno. Lá clamarão de dia e de noite, clamarão alto, chorarão, berrarão. Deus ouvirá, mas não poderá atender, porque nada de Deus poderá estar no inferno. A Bíblia fala, amados, em Lucas 13:28, que este lugar é um lugar de choro e de ranger de dentes. A Bíblia fala, amados, sendo este um lugar de tormento, onde o sofrimento não terá descanso. Em Apocalipse 14, no versículo 11 diz que a fumaça do seu tormento sobe de dia e de noite e não tem fim. Nada de Deus entrará no inferno. A Bíblia fala, em livro do Marcos, capítulo 9, versículo 44, que ali é um lugar onde o bicho não morre e o fogo não cessa. Não pense vocês, amados, que aqueles que desceram ao inferno descerão com a imagem e semelhança de Deus. Não. Teremos agora o corpo, aqueles que desceram ao inferno, transformado naquilo a qual o pecado vos cometeu. Afinal, ali o bicho não morrerá e o fogo não cessará. Nada de Deus poderá entrar neste lugar chamado inferno. E o que é o inferno, amados? O inferno ainda é também um lugar de separação. Quantos irmãos não viajam, ou tem um ente querido que vai viajar? Depois de alguns dias, a saudade começa a assolar o seu coração. Quantos já não choraram por saudade? Porque a saudade é um sentimento que agoniza, que parece roubar a vontade de viver. A saudade nos sufoca e nos leva a desespero a tais que choramos de dia e de noite. Agora imagine, amados, um lugar onde você estará separado de seu marido. Você, homem, estará separado da sua mulher, separado de seus filhos, separado dos anjos, separado de Deus. Ai dos que descerem ao lugar chamado inferno. Amados, o inferno ainda será um lugar de acusação. Naqueles dias, amados, jovens dirão para sua mãe: você é a culpada de eu estar aqui. Você me ensinou a ouvir aquelas músicas profanas, usar aquelas roupas escandalosas que faziam os homens me cobiçarem. Foi você que me ensinou a fazer o aborto. Por causa de você, eu comecei a praticar a prostituição, a beber, aos vícios. E hoje eu estou aqui atormentada. Você é a culpada. Muitos jovens chegarão a seus pais e dirão: você é o culpado, pai, de eu estar aqui. Você me ensinou a tomar o primeiro gole de cerveja. Você disse para mim para que eu me virasse para sobreviver. Então eu comecei a me envolver com crime. Eu roubei, eu trafiquei, eu matei. Hoje estou aqui, você é o culpado. O inferno, amados, será um lugar de acusação. A Bíblia fala ainda, amados, aqui onde lemos, em Lucas 16, no versículo 29, quando disse assim o rico para Abraão: louvado seja Deus. A partir do versículo 27, que diz assim: rogo-te, pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. E disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Veja, amado, a consciência estará ativa neste lugar. Veja que o rico se lembrava que tinha a casa de seu pai e tinha 5 irmãos ali. Eu tenho a certeza que ele se lembraria ainda dos nomes dos irmãos, até mesmo do nome do animalzinho de estimação. A consciência estará ativa no inferno. Você se lembrará no dia que você rejeitou a palavra de salvação. Você se lembrará no momento que você teve a escolha entre o céu e o inferno. Você se lembrará do dia em que aqueles a qual você chamava de loucos, fanáticos, te falavam acerca de arrependimento, de remissão de pecado, em aceitar o Cristo da história e a história de Cristo. Mas você rejeitou. Você se lembrará no primeiro momento em que virou as costas para o Deus Todo-Poderoso. E ali, amado, a tua consciência queimará,
com fogo eterno, porque você não terá mais a chance de uma nova conquista de salvação. As últimas, o momento da salvação sua liquidou-se no momento que você partiu para este lugar. Por isso o tempo é hoje, o dia aceitável é este, o momento é este, de você abrir o seu coração e experimentar a salvação eterna, preparada para todos aqueles que fazem a vontade do Senhor. Veja, quem serão os vizinhos daqueles que descerem ao inferno? A Bíblia fala que será a besta, o anticristo, os falsos profetas. A Bíblia fala ainda sobre uma lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Em 1 Coríntios, no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 10 diz: não erreis, nem os desvassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ainda se isto não te toca, eu quero ler para você o que se encontra em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, que diz: quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Para acabar, amados, em Apocalipse 22, no versículo 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer aquele que ama e comete a mentira. Estes serão os vizinhos daqueles que descerem ao inferno. É um lugar de péssimas companhias. Veja, amados, que naquele lugar, muitas pessoas que aqui na vida tiveram até mesmo um bom caráter, homens idôneos, estarão no inferno. Veja que na parábola que lemos, a Bíblia não menciona nada sobre o caráter deste rico, mas ele foi para o inferno. E por que pessoas idôneas, pessoas que nunca adulteraram, que não bebem, que não fumam, talvez nem contam mentiras, estarão no inferno? Porque rejeitaram e cometeram o maior pecado, rejeitaram o sacrifício de Jesus, otorgado ali na cruz do Calvário. É necessário, amado, como na parábola que lemos, Abraão tem Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Aqui está falando sobre a palavra, Moisés e os profetas, a lei e os profetas. O último profeta, João Batista, que falava sobre o arrependimento, que pregava no deserto, preparando o caminho para Jesus. Jesus veio, amado, e é necessário, com o mandamento do Senhor, a aceitação de Cristo como teu único e suficiente Salvador, faça-se notório em sua vida. A Bíblia fala, o próprio Senhor ensinou, que é necessário nascer de novo. Visto, amado, que Deus tem chamado todos os homens ao arrependimento, sabendo que com sua boca confessarem e com seu coração crerem, serão justificados e perdoados seus pecados. O momento é hoje. O inferno é real. O inferno existe. E hoje, Jesus te convida para uma nova vida ao seu lado. Eu te imploro que em nome de Jesus Cristo, neste momento você possa fazer uma meditação sobre a sua vida e repetir comigo esta oração, se entregando verdadeiramente de corpo, alma e espírito a esse Deus que é fiel, mas que também é zeloso. E ele diz que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. O inferno existe. Ele é real. Por isso, neste momento, eu te convido para, juntamente com os santos, os separados, venha se ajuntar à família do Deus poderoso, que tem se preparado todos os dias para morar nesse lindo céu de gozo. Repete comigo esta oração e se entregue a Jesus Cristo. Repeta comigo: Pai eterno, Pai querido, eu reconheço a sua obra. Pai, sei que o teu sacrifício foi para pagar toda a acusação de pecado contra as nossas vidas. Por isso, Pai, eu confesso que até hoje eu pequei, andei errado, mas eu peço perdão ao Senhor.
Peço a Ti, ó Pai, que possa escrever o meu nome no livro da vida. E eu peço, ó Espírito Santo, que venha morar em mim. Ajuda-me, convencendo do pecado, da justiça e do juízo divino. Ó Pai, guia os meus passos e me leve à total libertação da minha vida, e que eu possa estar preparado para o grande dia da Tua vinda, Senhor. Assim, meu Pai, eu te peço e te imploro, em nome de Jesus Cristo, o que vive e reina para sempre. Agora, amado, como prova que esta palavra é viva e que ela é verdadeira, eu quero profetizar neste momento a restauração da sua vida, a restauração da sua família, a restauração da tua saúde. Eu quero nesse momento profetizar portas abertas à sua vida. O Deus que me trouxe para trazer esta palavra, e é o mesmo que levou hoje a você ouvi-la, Ele te dá neste momento restauração, libertação e graça para você e toda a sua casa. Em nome de Jesus Cristo, receba a tua cura, a restauração da tua vida. Eu ordeno a toda potestade, todo espírito imundo, tudo que veio de encontro a esta vida, ela agora pertence a Jesus Cristo, o poderoso. Por isso, em nome de Jesus Cristo, saia enfermidade, espírito de adultério, espírito de prostituição, de enfermidade. No nome santo de Jesus eu te ordeno agora, pelo poder que há no sangue, saia em nome de Jesus e não volte mais. Receba, queridos, e venha para esta nova vida. Procure melhorar. Procure uma igreja evangélica mais próxima de tua casa. Fique firme. Logo o papai estará voltando para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Fiquem com Deus. E assim eu agradeço, em nome de Jesus Cristo, por mais esta oportunidade. Amém e amém.
nasceram daquele que os fez. Esses são chamados ímpios. E a promessa é que todos esses que se esquecem de Deus, todos os povos, todas as nações, serão lançados neste lugar chamado inferno. Esta é a grande diferença, amados, entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. O ímpio, ele é reconhecido principalmente, amados, pelo seu amor próprio. Se nós abrirmos as nossas Bíblias, no livro de Lucas, o capítulo 12, a partir do versículo 15, encontraremos assim uma parábola com o próprio Senhor dissera para dois homens que o procurou, para ver se ele dividisse uma herança. E ele disse assim, e propôs-lhes uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico vinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores. E aí recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tem em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tem tu preparado, e para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. É por isso, amados, que o próprio Senhor disse, em Mateus 6:21, Ele nos aconselha para que ajuntemos tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, aonde esse tesouro não é destruído nem pela ferrugem e nem pelas traças, porque Ele exorta que o coração do homem está aonde está o seu tesouro. Aquilo que mais deseja o seu coração, aquilo que mais almeja, é ali que estará a sua vontade, a sua força. Então o Senhor nos aconselha em Mateus 6:21, para que ajuntemos tesouro lá no céu. Porque, amados, existe uma realidade que nos acompanha desde que nascemos. Esta realidade está com você e agora está aqui comigo. Está quando acordamos, quando dormimos, quando estamos almoçando, quando estamos jantando, quando estamos no trabalho, quando estamos estudando, quando estamos fazendo os afazeres de casa, uma realidade nos acompanha. E a realidade chama-se eternidade. E esta foi exatamente o que o Senhor propôs nessa parábola de Lucas 12. Quando dizia para esse homem, hoje lhe pedirão a sua alma, o que tem tu reservado e para quem será? Sabendo e visto, amados, que a própria palavra diz em Hebreus 9:27, que após a morte segue-se o juízo. Sim, amados, é algo muito triste sabermos que ao partirmos dessa vida, nós não preparamos nada para o encontro real com Deus. Tal é a certeza da salvação, como tal é a certeza da condenação eterna. O lugar chamado inferno existe, amado. Existe, ele é real. E é o lugar onde é a máxima do livre-arbítrio. Porque em Mateus 25:41, o Senhor disse que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para o homem, não foi criado para o homem. O homem, tendo o livre-arbítrio, o direito de escolha, ele tem seguido a vontade da carne, a vontade de Satanás, dos demônios, o qual o fim deles é o inferno. Então o homem irá para o inferno com suas próprias pernas. O homem tem rejeitado o verdadeiro caminho, que é Jesus, a verdade e a vida, e tem ido para o inferno com passos largos. É um lugar que o próprio Senhor disse muitas vezes a existência. Em Mateus 25:46, diz que o justo para a vida eterna, o justo irá para a vida eterna, e o ímpio irá para o tormento eterno. Quem disse, amado, não foi Pedro, não foi João. Quem disse não foi a irmã Maria. Quem disse não foi o apóstolo Paulo.
Mas quem disse que o justo irá para uma vida eterna e o ímpio para um tormento eterno? Foi o autor e consumador de nossa fé. Foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus amado levava tão sério este lugar chamado inferno, que em Mateus 5 ele disse: teu olho te escandaliza, é melhor arrancar de ti e jogar para longe. É melhor entrar na vida sem um olho que todo o corpo ser lançado no fogo do inferno. Ele disse o mesmo exemplo: à mão e aos pés, se estes escandalizam, corte-o, lance para longe de ti, pois é melhor entrar na vida maneta ou mesmo aleijado do que ter o corpo inteiro jogado no inferno. Somente no Novo Testamento, 162 referências fala a respeito deste lugar. Dessas 162 referências, o próprio Jesus, em mais de 70, fala sobre o lugar chamado inferno. E aonde fica este lugar chamado inferno? Em Provérbios 15, no versículo 24, está escrito que o inferno é para baixo. Note bem, estes versículos já seriam mais do que suficiente para meditarmos, tremermos e entrarmos por um caminho de obediência e santidade. Aquele que com todo amor nos fez, amado, e soprou em nossas narinas um fôlego de vida. Aquele um qual toda a carne um dia terá que se encontrar face a face, onde toda obra será revelada, aquelas mais ocultas, para o grande juízo do nosso Deus. Amados, necessário vos é entrarmos por um caminho para aprendermos a saber como naquele dia será nos encontrarmos com aquele que será o juiz dos vivos e dos mortos. Mas ainda que esses versículos não foram suficientes de trazer para você uma consciência, eu quero vos dizer que o próprio homem, o próprio ser humano, ele traz dentro de si a certeza de um lugar de uma condenação, ou desse lugar chamado inferno. Amados, se um homem atribulado em algum lugar, ele violenta uma criança, os moradores daquela região, ou mesmo daquela religião, ao pegarem esse homem, vão bater, vão espancá-lo, vão cortá-lo, vão matá-lo, porque o homem está dentro de si uma lei moral que diz: do jeito que fez, é necessário pagar. E se o homem que é corrupto, autor de grandes injustiças, tem uma lei moral dentro de si, que dirá aquele que é perfeito, santo, fiel, justo, que nunca conheceu o pecado, será que ele não tem também um senso de justiça, ao qual trará para este mundo que tem cuspido na cruz do Senhor, ao qual tem rejeitado os ensinamentos, o qual novamente tem crucificado com suas obras aquele que veio e morreu por mim e por você? Sim, amado, este lugar existe, e é um lugar muito triste, um lugar de dor. O Senhor disse aqui no livro de Lucas 16, 19, uma parábola acerca de um rico e de um mendigo, que diz dessa maneira: ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado.
E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos os de lá passarem para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco não ainda que algum dos mortos ressuscitem. Existe, amado, uma discórdia, ou uma até certa polêmica, a saber se isto é ou não uma parábola. Porque sendo uma parábola, seria a primeira vez que o Senhor colocaria nela um nome próprio. E aqui o Senhor dá nome ao mendigo, Lázaro. Mas mesmo sendo ou não uma parábola, ou mesmo sendo, evidenciando uma parábola, ela traz verdades em real potência e significado para nossas vidas, do que é este lugar de tormento. E o que eu aprendo, amados, lendo esta parábola, primeiramente é que este lugar chamado inferno, ele é um lugar de clamor. Veja aqui em Lucas 16, 24, que o rico lá no seio, no Hades, ele disse assim, e clamando, disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim. O que eu aprendi, amados, é que no céu é um lugar de adoração. Na terra é um lugar de oração, porque aqui é o lugar de nos humilharmos. Porque a palavra diz que todo aquele que se humilhar, Deus os exaltará. Mas eu aprendi que o lugar de clamor, o maior clamor já existido em toda a história da humanidade e mesmo da eternidade, virá do inferno. Lá clamarão de dia e de noite, clamarão alto, chorarão, berrarão. Deus ouvirá, mas não poderá atender, porque nada de Deus poderá estar no inferno. A Bíblia fala, amados, em Lucas 13, 28, que este lugar é um lugar de choro e de ranger de dentes. A Bíblia fala, amados, sendo este um lugar de tormento, onde o sofrimento não terá descanso. Em Apocalipse 14, no versículo 11 diz que a fumaça do seu tormento sobe de dia e de noite e não tem fim. Nada de Deus entrará no inferno. A Bíblia fala, em livro do Marcos, capítulo 9, versículo 44, que ali é um lugar onde o bicho não morre e o fogo não cessa. Não pense vocês, amados, que aqueles que desceram ao inferno descerão com a imagem e semelhança de Deus. Não. Teremos agora o corpo, aqueles que desceram ao inferno, transformado naquilo a qual o pecado vos cometeu. Afinal, ali o bicho não morrerá e o fogo não cessará. Nada de Deus poderá entrar neste lugar chamado inferno. E o que é o inferno, amados? O inferno ainda é também um lugar de separação. Quantos irmãos não viajam, ou tem um ente querido que vai viajar? Depois de alguns dias, a saudade começa a assolar o seu coração. Quantos já não choraram por saudade? Porque a saudade é um sentimento que agoniza, que parece roubar a vontade de viver. A saudade nos sufoca e nos leva a desespero a tais que choramos de dia e de noite. Agora imagine, amados, um lugar onde você estará separado de seu marido. Você, homem, estará separado da sua mulher, separado de seus filhos, separado dos anjos, separado de Deus. Ai dos que descerem ao lugar chamado inferno. Amados, o inferno ainda será um lugar de acusação. Naqueles dias, amados, jovens dirão para sua mãe: você é a culpada de eu estar aqui. Você me ensinou a ouvir aquelas músicas profanas, usar aquelas roupas escandalosas que faziam os homens me cobiçarem. Foi você que me ensinou a fazer o aborto. Por causa de você eu comecei a praticar a prostituição, a beber, aos vícios. E hoje eu estou aqui atormentada. Você é a culpada. Muitos jovens chegarão a seus pais e dirão: você é o culpado, pai, de eu estar aqui.
Você me ensinou a tomar o primeiro gole de cerveja. Você disse para mim para que eu me virasse para sobreviver. Então eu comecei a me envolver com crime. Eu roubei, eu trafiquei, eu matei. Hoje estou aqui, você é o culpado. O inferno, amados, será um lugar de acusação. A Bíblia fala ainda, amados, aqui onde lemos, em Lucas 16, no versículo 29. Quando disse assim o rico para Abraão: louvado seja Deus. A partir do versículo 27, que diz assim: rogo-te, pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Veja, amado, a consciência estará ativa neste lugar. Veja que o rico se lembrava que tinha a casa de seu pai, e tinha 5 irmãos ali. Eu tenho a certeza que ele se lembraria ainda dos nomes dos irmãos, até mesmo do nome do animalzinho de estimação. A consciência estará ativa no inferno. Você se lembrará no dia que você rejeitou a palavra de salvação. Você se lembrará no momento que você teve a escolha entre o céu e o inferno. Você se lembrará do dia em que aqueles a qual você chamava de loucos, fanáticos, te falavam acerca de arrependimento, de remissão de pecado, em aceitar o Cristo da história e a história de Cristo. Mas você rejeitou. Você se lembrará no primeiro momento em que virou as costas para o Deus Todo-Poderoso. E ali, amado, a tua consciência queimará com fogo eterno, porque você não terá mais a chance de uma nova conquista de salvação. As últimas momentos da salvação sua liquidou-se no momento que você partiu para este lugar. Por isso o tempo é hoje, o dia aceitável é este, o momento é este, de você abrir o seu coração e experimentar a salvação eterna, preparada para todos aqueles que fazem a vontade do Senhor. Veja, quem serão os vizinhos daqueles que descerem ao inferno? A Bíblia fala que será a besta, o anticristo, os falsos profetas. A Bíblia fala ainda sobre uma lista de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Em 1 Coríntios, no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 10 diz: não erreis, nem os desvassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ainda se isto não te toca, eu quero ler para você o que se encontra em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, que diz: quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Para acabar, amados, em Apocalipse 22, no versículo 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer aquele que ama e comete a mentira. Estes serão os vizinhos daqueles que descerem ao inferno. É um lugar de péssimas companhias. Veja, amados, que naquele lugar, muitas pessoas que aqui na vida tiveram até mesmo um bom caráter, homens idôneos, estarão no inferno. Veja que na parábola que lemos, a Bíblia não menciona nada sobre o caráter deste rico, mas ele foi para o inferno. E por que pessoas idôneas, pessoas que nunca adulteraram, que não bebem, que não fumam, talvez nem contam mentiras, estarão no inferno? Porque rejeitaram e cometeram o maior pecado, rejeitaram o sacrifício de Jesus, otorgado ali na cruz do Calvário. É necessário, amado, como na parábola que lemos, Abraão tem Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Aqui está falando sobre a palavra, Moisés e os profetas, a lei e os profetas. O último profeta, João Batista, que falava sobre o arrependimento, que pregava no deserto, preparando o caminho para Jesus. Jesus veio, amado, e é necessário, com o mandamento do Senhor, a aceitação de Cristo como teu único e suficiente Salvador, faça-se notório em sua vida. A Bíblia fala, o
próprio Senhor ensinou que é necessário nascer de novo, visto, amado, que Deus tem chamado todos os homens ao arrependimento, sabendo que com sua boca confessarem e com seu coração crerem, serão justificados e perdoados seus pecados. O momento é hoje. O inferno é real. O inferno existe. E hoje, Jesus te convida para uma nova vida ao seu lado. Eu te imploro que, em nome de Jesus Cristo, neste momento você possa fazer uma meditação sobre a sua vida e repetir comigo esta oração, se entregando verdadeiramente de corpo, alma e espírito a esse Deus que é fiel, mas que também é zeloso. E ele diz que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. O inferno existe. Ele é real. Por isso, neste momento, eu te convido para, juntamente com os santos, os separados, venha se ajuntar à família do Deus poderoso, que tem se preparado todos os dias para morar nesse lindo céu de gozo. Repete comigo esta oração e se entregue a Jesus Cristo. Repeta comigo: Pai eterno, Pai querido, eu reconheço a sua obra. Pai, sei que o teu sacrifício foi para pagar toda a acusação de pecado contra as nossas vidas. Por isso, Pai, eu confesso que até hoje eu pequei, andei errado, mas eu peço perdão ao Senhor. Peço a Ti, ó Pai, que possa escrever o meu nome no livro da vida. E eu peço, ó Espírito Santo, que venha morar em mim. Ajuda-me, convencendo do pecado, da justiça e do juízo divino. Ó Pai, guia os meus passos e me leve à total libertação da minha vida, e que eu possa estar preparado para o grande dia da Tua vinda, Senhor. Assim, meu Pai, eu te peço e te imploro, em nome de Jesus Cristo, o que vive e reina para sempre. Agora, amado, como prova que esta palavra é viva e que ela é verdadeira, eu quero profetizar neste momento a restauração da sua vida, a restauração da sua família, a restauração da tua saúde. Eu quero nesse momento profetizar portas abertas à sua vida. O Deus que me trouxe para trazer esta palavra, e é o mesmo que levou hoje a você ouvi-la, Ele te dá neste momento restauração, libertação e graça para você e toda a sua casa. Em nome de Jesus Cristo, receba a tua cura, a restauração da tua vida. Eu ordeno a toda potestade, todo espírito imundo, tudo que veio de encontro a esta vida, ela agora pertence a Jesus Cristo, o poderoso. Por isso, em nome de Jesus Cristo, saia enfermidade, espírito de adultério, espírito de prostituição, de enfermidade. No nome santo de Jesus eu te ordeno agora, pelo poder que há no sangue, saia em nome de Jesus e não volte mais. Receba, queridos, e venha para esta nova vida. Procure melhorar. Procure uma igreja evangélica mais próxima de tua casa. Fique firme. Logo o papai estará voltando para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Fiquem com Deus. E assim eu agradeço, em nome de Jesus Cristo, por mais esta oportunidade. Amém e amém.